Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o nosso projeto de leitura, tanto aqui para o Instagram como também para o YouTube. Estamos aí nesse grupo de leitura, estamos lendo aí Henry Nouwen sobre a oração. Então, estamos no capítulo 3. Estou devendo para vocês, eu já tenho umas 3 semanas, mas antes tarde do que nunca, né? Então, chegamos. Vamos conversar então sobre oração e esperança. Está no capítulo 3 deste livreto. Muito bom livreto. Infelizmente esgotou o livro, né? Mas temos aí algumas versões PDFs aí perdido na internet. Quem sabe você se encontra ele aí. Bom, oração e esperança. Vamos assim então caminhar, gravando este vídeo aqui para te ajudar nas reflexões. Vamos então para o segundo vídeo para a gente fazer a leitura dos pontos aqui que eu destaquei, tá? Desculpa. Vamos. A oração é fundamentalmente uma expressão de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro não pode orar, fazendo suas as palavras de que, como está, vai ficar. O que queremos nunca virá. Então, isso é a postura de alguém que não tem muita esperança, né? Então, e a esperança que a gente vai entender que não é simplesmente uma espera de braço cruzado e nem esperar presentes assim, como o de Deus se fosse um Papai Noel, né? Então, não é bem assim. A vida requer movimento em direção ao que não é atual. Então, esse grande conflito nosso, aqui eu estou falando conflito ou paradoxo, entre aquilo que ainda não é, mas já está despontando, né? Já está nascendo. Então nós vivemos assim como no paradoxo, né? Então, como alguém, vamos imaginar alguém que está aí se preparando para o casamento, ao mesmo tempo que ainda não, mas já está já nessa construção, seja tanto material, afetiva, né? Está nesse projeto envolvido inteiramente. Então é um paradoxo porque ainda não se realizou, mas se está realizando, né? Está acontecendo. A vida requer esse movimento. Só pode haver vida em movimento espiritual quando você não aceita mais as coisas como são e olha para frente, rumo ainda ao que não é. Aqui temos que refletir bem para que a gente não caia no idealismo. É porque quando a gente fala assim, você não aceita as coisas como são, aqui não é a neurose de Freud, né? O que seja de tentar e negar a realidade como ela é. Não. O cristão ele encara a realidade como é, né? E busca transformar essa realidade. Ou seja, aquilo que ele deseja, ele luta para se tornar realidade. Então não é neurose, né? Neurose seria eu não aceito a realidade e finjo que ela não existe ou vou sofrendo duramente com ela e fico doente, né? Não. O cristão ele vê a realidade, percebe como ela e olha para frente e vê o que precisa ser feito e o que vai fazer para o rumo que quer ir. A oração se entrelaça com a vida cotidiana, por isso que ela é esperançosa. Nossas orações estão imersas em nossa vida, cheias de expectativas e desejos concretos, desde pedir uma promoção, por exemplo, até sonhar com o objeto prometido. Assim, não há nada de errado a gente querer algo bom, né? Não tem nada de errado nisso. Agora, só que, por vezes, nós não sabemos o que é exatamente bom, né? É realmente bom para nós. E aí que a gente tem que confiar mais em Deus do que em nós mesmos. A classificação da oração não é o fator-chave, ou seja, se é de petição, se é de ação de graça, louvor, mas ser uma oração de esperança ou de pouca fé. Então, oração é oração. Se a gente ficar preocupado, isso é oração de petição, isso é oração de louvor, isso é de ação de graças, como que é, qual a diferença? Porque uns dizem, essa é mais importante, a outra é menos importante. Bom, toda oração é importante. A primeira coisa,
O que nós devemos, aí, a partir do que o Henri fala, é perceber se é uma esperança, oração de esperança, ou se é de pouca fé. Né? São esses dois pontos que nós devemos refletir mais. Bom, a oração de pouca fé. A oração de pouca fé busca segurança no concreto. Aqui nós devemos parar para refletir. Mas a gente com a oração a gente não busca segurança? Pois bem, vamos lá, com calma. Bom, essa oração de pouca fé se apega à situação presente e se preenche com desejos que pedem um cumprimento imediato, assemelhando-se a uma ingenuidade de Papai Noel. Né? Ou seja, não se envolve no processo, né? E fica chateado. A decepção surge do foco no cumprimento. Se o desejo específico não é ouvido, ou seja, quando você não consegue o presente esperado, isso leva ao desapontamento, amargura e aumento do temor e da ansiedade. Muitas pessoas se queixam, eu não tenho fé, porque tudo que eu faço não dá certo, eu peço para Deus e Ele não me dá. Então, esta oração ela está mais dentro desse nível assim de pouca esperança, ou de nenhuma esperança, criando mais ressentimento, né, porque não ganhou o presente, ou aquilo que pediu, ao modelo do Papai Noel. Né? Bom, a concreção elimina a possibilidade da esperança. Como assim, Frei? Presta atenção. Nesta oração de pouca fé, é a concreção dos desejos, né, que mais importa. E esta realização elimina a possibilidade de esperança. Como assim? Né? Já que o orante quer ter certeza sobre o que é incerto. Ele está mais preocupado com o presente do que para quem ele pediu. Né? Ou seja, está focado no presente e não no doador. Então não é uma relação autêntica de esperança com um outro, mas é uma relação de interesse. O homem de pouca fé concentra toda a sua atenção no objeto pedido, agindo como uma criança que foge com o presente do Papai Noel, sem prestar atenção em quem o deu, não é assim? Por isso que a imagem do Papai Noel é muito ruidosa, né? Ela é até maléfica para a espiritualidade, se a gente for pensar bem, né? Porque mas é tão bonito, realmente é, né? A criança fica tão feliz com essas fantasias, e a fantasia faz parte da vida da criança, né? Mas é perigoso criar uma mentalidade só de troca, esquecendo, aliás, o doador, né? Isso é um grande problema que a gente tem que rever. Oração de esperança, abertura e confiança, né? Esperança como postura de abertura total. Então, nesse caso, ter esperança significa manter tudo aberto diante de si, ousar envolver-se desmedidamente com as coisas, mesmo que algo não dê certo pela primeira vez. Então, o cristão, a esperança tem um significado mais de vigor e de decisão de luta, mesmo que as coisas não dê certo, né? Certo? Ok? Não se exigem garantias, nem se impõem condições. Na oração de esperança não se pedem garantias, nem se impõem essas condições, mas apenas que você espere tudo do outro, doador, sob a premissa de que ele te dá, né, dá apenas o que é bom. Então, o Henri Nouwen, ele usa o exemplo da criança, né? Então, a criança sabe que a mãe vai dar o que é bom para ele. Por mais que ele esperneie, grite em alguns momentos, né? Querendo imediatamente, mas no fundo ele sabe que a mãe só vai dar o que é bom para ele. Então, esta oração na esperança foge de qualquer ideia imatura ou ingênua, né? De receber tudo o que se pede. Mas se envolve com o doador de todas as coisas. E sabe que o doador só pode dar coisas boas. Os pedidos concretos são modos autênticos de expressão, né? Ou seja, orar por coisas concretas, como tempo bom, uma promoção, alguém que está enfermo. Tudo isso é sinal de autenticidade, tudo isso. Mas todos esses pedidos servem para expressar confiança,
naquele que cumpre as promessas, né? Ou seja, é uma relação que continua na confiança e na esperança, e não focado simplesmente se recebeu ou não recebeu. Transformação da petição em louvor. Toda oração nesse sentido, então, se torna oração de ação de graças, de louvor, porque reconhece o doador, já que os pedidos concretos se tornam um modo de declarar que se confia na plenitude da bondade de Deus, né? Então, a esperança está afincada na concepção cristã no doador e não no presente, tá? Ou na doação recebida. Aqui muda muita coisa, viu, gente, na nossa relação que se tem hoje em dia, né? Isso aqui é para a gente assim pensar, repensar, tá? Não esquecer disso, porque senão a gente vai ter problema. Bom, gente, isso é um pouco que a gente está caminhando, né? Que a gente está aí fazendo, lendo esses textos de espiritualidade, para a gente compreender mais, entender mais essa relação entre vida de oração, vida concreta, vida mais autêntica, né? A gente deve fugir de concepções imaturas, ou mesmo que a gente esteja nelas, porque a gente, em grande parte, temos as nossas imaturidades, né? Somos convidados a aprofundar a nossa reflexão, por isso nós lemos, né? Às vezes estou falando meio espanhol, né? Um portunhol. Lemos mais, né? Pensamos mais, por isso que esses textos são importantes para a gente aí crescer na nossa caminhada de fé. Bom, espero aí que tenha ajudado vocês, tá? Com mais um texto aí pequeno, que você possa meditar e ler. Se você não tem o PDF desse capítulo, você pode pedir para mim aí no Instagram, tem que mandar um e-mail, tá, gente? Só por e-mail, por favor, não tem outro jeito. E no YouTube pode deixar, se você achar tranquilo, pode deixar seu e-mail lá no comentário que eu envio para você, tá bom? Abraço, Deus te abençoe, com Deus, até mais, tchau.